Meus queridos bispos, é uma honra poder falar com os irmãos, uma vez que estou mandando este vídeo para cada um dos irmãos separado. Então é um assunto que todos ficarão sabendo. Eu quero primeiro agradecer pela confiança em mim depositada no último congresso de missões e ação social, onde se concretizou a ideia de que eu pudesse servir ao reino e à igreja liderando o GECEL. Tenho prática disso, pude analisar vários segmentos que têm a mesma linha, enfim, com outras filosofias, mas o fato é que agora eu posso trabalhar naquilo que eu amo, naquilo que eu desejo fazer e servir a igreja. Uma coisa que eu queria colocar primeiro é que nós estamos no caminho certo. Por quê? A Igreja Wesleyana ela tem 40 e poucos anos de existência e ela tem trabalhado nas bases. Nós não temos hoje um trabalho a nível de Universal, Igreja da Graça, essa nova agora do Valdomiro aí, que tem projeção nacional. Mas eles não têm o que nós temos, que é base sólida. Se amanhã um desses líderes falecerem, com eles serão enterrados seus movimentos. Ou os movimentos vão se esfacelar. Vai virar várias igrejas, várias denominações, vários segmentos, ou seja, uma minhoca partida. Graças a Deus que a nossa igreja trabalhou 40 anos nas bases. A gente não projetou nada a nível nacional que fosse algo assim inusitado como essas igrejas emergentes e neopentecostais. Mas a gente trabalhou no alicerce, ou seja, na fundação. E há uma máxima que o pastor Ofir de Barros usa lá nos Estados Unidos, que ele diz que o segredo da firmeza é a profundidade. De modo que estamos tão profundos que agora o que nós construímos em cima desta base vai ter realmente algo concreto, algo que podemos confiar. Então veja, agora podemos sim fazer um trabalho mais agressivo, mais adiante. Nos nossos seminários tem um perfil de formar pastores que cuidam. A gente não forma muito missionários e nem muitos evangelistas, ou pastores desbravadores, bandeirantes. Formamos mais pastores que vão cuidar de almas. Com o GECEL, nós temos a oportunidade de avançar mais agressivamente. Portanto, a minha visão é realmente somar com todas as regiões e fazer um bom trabalho a nível de alcance de almas. O segundo ponto que eu quero colocar é que o GECEL trabalha com o crescimento de igreja. E eu acho que tudo que a gente quer hoje é crescer, não é? Então o GECEL ele trabalha especificamente para o crescimento da igreja. Essa é a vontade de cada região, crescer. Não crescer politicamente, não crescer financeiramente, não crescer poderosamente, mas crescer em almas. É claro, mais almas, mais recursos. Quanto mais almas ganharmos para o reino de Deus, nós teremos mais recursos humanos para aplicar na obra e recursos financeiros para avançar com a obra. Quando eu comecei a analisar a realidade das nossas regiões e a demanda com que isso nos desafia a fazer, eu tive que repensar em algumas coisas da minha vida, com relação à família, à minha agenda, o trabalho que eu faço hoje. O trabalho que eu faço hoje é muito intenso. Eu faço em torno de 50 voos por ano. Agora este ano estamos em outubro, eu já fiz 38 voos. Bom, eu tenho feito cruzadas, simpósios, seminários, de certa forma servido a igreja, não só a nossa igreja, como denominação, mas muitas outras igrejas. Analisando de perto o GECEL para o crescimento da igreja, eu creio que eu preciso ser um pouco mais exclusivo. Eu precisava focar mais a minha agenda dentro da denominação para que eu pudesse fazer um trabalho mais voltado para a minha denominação. É claro, isso subdividido nas regiões que estamos agora desafiando a manter, que são agora em torno de 8 regiões. De modo que, para liderar o GECEL, eu precisaria de mais tempo, de cancelar alguns trabalhos, para que eu pudesse atender mais a demanda do GECEL. Aí vem no meu coração a preocupação, fazer bem ou não fazer bem, fazer meio ou fazer inteiro. Eu queria fazer todo, eu queria fazer inteiro, eu queria fazer bem. Eu não queria só fazer quando desse, quando pudesse.
Eu não queria fazer um trabalho estilo voluntário, no sentido de fazer quando puder. Eu queria contribuir mais. Eu precisava de mais tempo para analisar cada região. Sabe, gente, isso é um trabalho minucioso de pesquisa, de estar ali levantando material. Eu queria funcionar como um líbero. Há times na Europa que usam a espécie do líbero. É um homem que joga em todas as posições. Precisou da defesa, ele volta. Precisou atacar, ele ataca. Até no gol, se precisar defender e ajudar o juiz lá, o líbero faz isso. Eu queria que os irmãos soubessem que vocês teriam um executivo, um líbero, rodando por toda a região, implementando o sistema, motivando os pastores, criando opções e fazendo ou ajudando com que esse processo pudesse auxiliar no crescimento da igreja. Então eu preciso de um tempo mais exclusivo. Em terceiro lugar, eu entendo que o GECEL, ele é algo para ser implantado com calma. Não dá para correr. A gente muitas vezes vimos alguns projetos que foram trazidos, colocados em nosso meio maravilhosamente bem. Olha, um dos últimos foi desse pastor Ibis, do pastor Ibis, foi um dos últimos. Olha, mas acontece que vem o retiro de pastores, a semana de atualização teológica, congresso de missões, a gente ouve, fica eufórico, vai para casa e nada acontece. Colocamos as apostilas em cima da geladeira, as apostilas, e não fazemos nada. Eu creio que é hora de começarmos a fazer alguma coisa, mas para fazer, precisamos criar cultura. Precisamos trabalhar devagar, dentro de um cronograma. Sabe o que eu fico pensando? Quando a prefeitura vai fazer uma ponte, por exemplo, o que tem que ser feito? O vereador que traz a ideia, ou ligado à associação de bairros, eles fazem um projeto, chamam um engenheiro, fazem o orçamento, o cronograma de obras. Depois que está pronto, entrega para a Câmara de Vereadores, eles vão enviar para a Comissão de Recursos, para ver se há aprovação da Comissão de Recursos Financeiros. Então vem a aprovação, o prefeito assina e a obra é feita. Então eu não creio num projeto que vamos fazer por fazer. Precisamos de delinear custos, orçamento, planejamento, precisamos delinear o cronograma de trabalho, como vai ser feito, em quanto tempo. Então tudo isso é um projeto. O GECEL é muito bonito para nós banalizarmos, vulgarizarmos e tratarmos como se fosse um modismo em nosso meio. A gente não pode ter modismo. Então o GECEL, ele é uma ferramenta necessária para o crescimento da nossa igreja e do reino de Deus. Portanto, eu acho que para implantar o GECEL é preciso criar uma cultura. E essa cultura vai ser formada aos poucos. Eu preciso viajar às regiões, reunir com esse deles, reunir com o distrito. E veja, no nosso modelo atual, o secretário, o SD, são pastores locais. Eles não podem fazer isso. Eu me proponho a fazer. Não tenho igreja local para cuidar. Mas eu me proponho a criar uma agenda que eu possa rodar todas as regiões, o líbero, jogando, incentivando, fazendo consultoria a nível de grupos pequenos, a nível de GECEL, não a nível de administração, essas áreas aí tem os seus secretários gerais e regionais. A nível de Ministério de Evangelismo, Urbano e também de GECEL, é o que eu queria fazer. Eu ficaria liberto para trabalhar a construção da cultura, disseminar informação, tráfico de influência, o bate-rebate, o diálogo, o fórum, os seminários, tudo isso para formar a cultura do GECEL. Seria muito importante que eu ficasse à disposição. Em quarto lugar, para se formar essa concepção de GECEL, teremos que ter 2 seminários específicos. Primeiro, o SIM, S-I-M. Significa Seminário de Imersão. Não dá para ficar falando 1 hora de um projeto que tem uma profundidade muito grande. É como se eu ensinasse medicina, eu pegasse 6 anos de medicina e ensinasse em 1 hora. Eu poderia chamar de médico aquelas pessoas? Elas poderiam sair dali aptas para operar, para fazer cirurgia? Não. Então o GECEL não pode ser tratado como um seminário de fim de semana, um encontro de fim de semana. Ele tem que ser algo profundo. Então eu proponho o SIM, que é o Seminário de Imersão, ou seja, são 30 horas de imersão. Eu começaria numa sexta-feira à noite e terminaria no domingo à tarde, numa igreja, no distrito, no auditório, com alunos,
E é muito interessante esse sistema. É um sistema que eu trouxe do mestrado, quando eu fiz mestrado lá nos Estados Unidos pela GCC, que é o Great Commission Church da Free Methodist Church, que é a Metodista Livre. É bem interativo, é bem dinâmico, e eu garanto, as pessoas sairão de lá vacinadas ou injetadas com o vírus bom do GECEL. Aí, esse é um desafio que eu tenho para construir a cultura. E nesse seminário, poderíamos trabalhar com 2 secretários, o secretário de Educação Cristã organizando e o secretário de Missões fazendo a logística. Teria um outro seminário, esse sim, pode ser final de semana, pode ser 3 noites, ou pode ser 2 noites, ou um período do dia inteiro. Seria o SIGA, que é o Simpósio Interativo de GECEL Avançado. Ou seja, já para quem já fez o SIM, faria agora o SIGA. E no SIGA faremos um fórum só para discutir ideias de avanço e atualização do GECEL. Então essa seria a minha proposta maior. Fora as inserções de viagens por todo o país, levantando aqui e acolá quem está fazendo, como ele está fazendo e de que modo eu posso melhorar esta função. Em quinto lugar, eu queria falar sobre o sistema embrionário. O sistema embrionário é fantástico. E se essa visão pega, eu não posso garantir, mas eu tenho plena certeza que nós chegaremos em 2020 com todo o Brasil, toda a região, e eu também falo isso em relação a Portugal, a Europa e aonde estão nossas igrejas na África, é só aplicar a visão. Vamos falar em termos de Brasil, e aí o Bispo Oséias pode aplicar isso para a Europa. Nós chegaremos em 2020 com 5.561 embriões forrando todo o território nacional. Quando eu comecei a falar sobre embrião no Congresso, o que apareceu de pastor arrependido, dizendo, meu Deus, eu tive várias famílias que foram para várias cidades e não pensei nisso. Agora, o que é o embrião? O embrião não é culto no lar. Embrião não é um GECEL. Embrião não é um grupo pequeno. Embrião de oração, olha, embrião de oração. É o contato de um casal que está naquela região, numa cidade de preferência virgem, ou seja, que não tem nossa igreja, e ali o pastor mais perto, ele vai dar auxílio àquele casal para que eles orem. E a oração dele será a oração específica, para que o Senhor crie mais 3 ou 4 embriões de oração. E ao mesmo tempo que o Senhor abra paralelamente uma porta nativa naquela região. Então, eu faria um processo de educação entre os pastores para informar no e-mail do GECEL as pessoas que mudaram, os contatos, para a gente entrar em contato. Entrando em contato, acionaria o secretário de Missões Regionais, ele acionaria o SD daquela região, o pastor mais perto, e faríamos uma rede de operação. Assim nós teríamos uma network trabalhando para implantar e disseminar os embriões. Uma vez os embriões feitos, nós teremos condição de, daqui a pouco, com 5 embriões, fazer um GECEL. 5 GECEL, um grupo, um núcleo. E ali, 5 núcleos, teríamos uma congregação, uma igreja forte. Isso aí também evitaria esse engessamento atual, onde nós investimos numa congregação, gastamos com prédio, com som, cortina, cadeira, sendo que poderíamos estar investindo em pessoas. E o resultado muito maior. Nesse sistema, o próprio grupo que cresceu ali vai se autossustentar e não vai pesar mais a Secretaria de Missões, a social e nem a de finanças, porque o grupo se autossustenta. É uma visão fantástica. Aqui nesse vídeo é muito pouco para dizer, tem que ser numa imersão para entender. Esse sistema de embrião se espalharia por todo o Brasil e eu seria um caça-embriões. Eu sairia por aí fechando o tempo à procura de embriões e orando para que Deus mande muito mais embriões. Por esse sistema a gente consegue forrar o Brasil rápido. E se cada pastor assumir essa visão embrionária na sua cidade ou no seu bairro, com as quadras, com aquele sistema de bandeira, com a estratégia de mapeamento, meu Deus, ninguém vai segurar.